Então, pessoal, dando continuidade hoje à nossa manhã da colaboridade, eu vou ter o prazer de receber aqui a Fabiana Martinelli. A Fábia é fisioterapeuta e tem nos ajudado muito com o atendimento fisioterápico dos nossos pacientes em domicílio e tem tido aí uma experiência muito grande em relação à reabilitação física, motora e espiritual, social, porque a Fábio vai muito bem também quando a gente fala dos multidomínios. Então você tem que estimular não só a parte física, mas tem que estimular também a parte cognitiva dos pacientes de mais idade. Então a Fábio tem uma experiência, uma expertise muito grande nisso, vai nos trazer um pouco da fala dela e, enfim, depois a gente bate um papo para falar dos pacientes. Sim. Fábio, por favor. Bom dia a todos, novamente. Acho que todo mundo aqui já me conhece, né? Então eu vou falar brevemente algumas coisas da físio, não vou entrar profundamente, mas qualquer dúvida depois vocês me procuram, tá? Então, primeiramente, fisioterapia na maioridade. Tá certo o que eu escrevi? Fisioterapia na maioridade? Qual o conceito de maioridade para vocês? Mas o que quer dizer? Então aqui, ó, eu procurei no Google, no Aurélio, e dizia assim: quando você se torna plenamente responsável e capaz, capacidade de governar a si mesmo, certo? Então, na verdade, eu coloquei isso aqui de propósito, porque é isso que a fisioterapia quer para a terceira idade. Ela quer essa independência. Às vezes, assim, como que eu posso dizer para vocês? Pode achar assim, as pessoas podem achar que é difícil uma pessoa de 90 anos morar sozinha, ter uma vida tranquila. Não, não é difícil. Mas a gente tem que começar como? Já na prevenção, certo? E quando não deu na prevenção, é quando já está nos 70, 80, 90, 100 anos. Olha, o paciente, eu já tive o prazer de atender uma paciente de 105 anos em Ponta Grossa. Foi um prazer, aprendi muito com ela. Então, assim, é procurar dar o melhor possível para a pessoa, tá? Alguma dúvida por enquanto? Por que da maioridade? Eu podia trocar a maioridade por melhor idade, né? Mas eu acho que essa aqui era justamente para enfatizar isso. Essa sou eu. Né? E o que eu quero dizer? Eu tinha essa foto aqui tem alguns anos. Essa era uma clínica que eu tinha na cidade de Ponta Grossa. E clínica de saúde e longevidade. Depois eu explico o porquê. Eu vou falar algumas coisas sobre mim. Eu já sou um dinossauro dentro da físio. Eu brinco sempre com isso. Eu tenho 31 anos de formada. Eu formei no ano de 92, achando que eu saí da faculdade a de best, sabendo tudo certinho. Não sabia nada, gente do céu. Não sabia nada. Eu falava assim, tudo eu tinha receitinha de bolo. Tinha, como que trata condromalácia? Receita de bolo. Como que trata AVC? Receita de bolo. E não é isso. A realidade é completamente diferente. Aí, de 92 até 96, eu fiz uma pós, fiz vários cursos e tudo, que eu não vou entrar em detalhes, porque, sinceridade, não é tão importante para mim no momento. No ano de 1996, eu tive o prazer de morar a primeira vez na Itália. Eu tenho cidadania italiana, então isso para mim foi muito fácil. Eu fui com qual intenção? De validar o meu diploma italiano. Para poder trabalhar na Itália, para trabalhar nos Estados Unidos, na Suíça e tudo. E eu cheguei lá, precisava trabalhar, né, para me sustentar, porque afinal de contas, validar um diploma no exterior custa. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fui procurar um emprego. Ali vocês não imaginam o que eu já fiz na minha vida. Eu já fui chefe de cozinha, já fui faxineira, já fui tudo. Mas eu fui cuidadora de idosos. E dentre outros pacientes que eu atendi, eu tive o prazer de conhecer uma pessoa maravilhosa. Ela tinha 92 anos, o nome dela era Gerta. E eu não entendi o porquê, mas aquilo foi um presente do céu para mim,
E é assim que eu sou. Por quê? Porque a dona Gerta era uma senhora extremamente fechada, que não dava abertura para mim. E eu falava, mas como? Ela não me dá abertura. Por que ela não me dá abertura? E eu fui conquistando. Conquista aqui, conquista ali. E lógico que eu trabalhei com a fisioterapia nela. Mesmo não tendo ainda validado o meu diploma, eu trabalhei fazendo fisioterapia com ela. E eu tive um grande prêmio por merecimento, que foi quando ela falou assim para mim, eu vou te levar num lugar. E ela me levou num Recovero, que seria hoje como se fosse um spa, ou então um asilo, tá? E ela pegou e falou assim, eu vou te mostrar o que realmente é uma terapia manual, menina, que você não sabe nada. Eu vou mostrar para você o que é fazer uma massagem, uma drenagem linfática, e vou te ensinar. Eu falei, então tá. E eu com ela. E ali eu conheci vários amputados, e daí trabalhei com alcoólatras, com viciados, mas ali tudo era o quê? Pós-guerra. Então aquelas pessoas, elas tinham amputação da Segunda Guerra Mundial. Então eu aprendi a usar a drenagem linfática terapeuticamente, não só o estético, né? Aprendi a reconhecer o corpo humano nos outros mesmo, não só na teoria. Então isso para mim foi um grande prêmio que eu recebi da dona Gerta. Aí várias idas e vindas para cá e para lá, Brasil, Suíça. Ah, e outra coisa, daí esse Recovero, depois eu descobri que estava vinculado à Cruz Vermelha Italiana. Quem conhece a Cruz Vermelha Italiana sabe que é uma potência, é muito grande. Aí, morei também em outros países, morei nos Estados Unidos, a Isa nasceu lá. No ano de 2011, eu resolvi voltar para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu estava completamente desacreditada do que eu queria ser, porque muitos anos fora, trabalhando, né? Mas eu achei aqui que não tinha novidade para mim, era tudo muito... O que eu ia fazer? O que aconteceu? No ano de 2012, eu fiz uma certificação em grupos especiais. Falei, pô, agora eu tô por dentro, agora eu sei tudo dentro de grupos especiais. Cardíaco, hipertenso, obeso, atleta, né, idoso. Falei, agora eu domino tudo. Abri uma clínica em Ponta Grossa. Quando eu abri essa clínica, eu comecei a perceber que 90% dos meus pacientes eram idosos. E atletas, também tive esse prazer de ir, mas principalmente o idoso. Aí eu senti a necessidade do quê? Eu tinha uma certificação nos grupos especiais. Em 2016, eu fiz uma capacitação em geriatria, que ali me capacitou para isso. Então, essa clínica durou 5 anos, teve problema de pandemia, teve tudo, mas eu fechei essa clínica e vim para Curitiba. No ano de 2021, isso aconteceu. 2022, aqui já, no final do ano, eu conheci o Carlos, tá? E daí ele me fez a proposta de trabalhar com ele na Geros. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Aqui. Então, aqui. Mais ou menos é isso, essa é a caminhada. Daí, agora vem a pergunta para vocês. Quanto a fisioterapia é importante para vocês? Sejam sinceros. Vocês já fizeram fisioterapia? É bom? Ó, minha filha está dizendo que não é bom. Então, por que fala-se isso? Porque é incômodo, porque dói, porque às vezes você está contrariada, você não quer fazer, certo? Sai da tua rotina. E na geriatria, não sai disso, é exatamente isso. Ninguém gosta de fazer. Agora eu vou dizer, o pulo do gato é o quê? É aprender a gostar. É fazer por amor, tá entendendo? E vice-versa. O paciente tem que aprender a gostar e o fisioterapeuta tem que saber transmitir o porquê de gostar e o porquê de não gostar, tá?
Então, eu já fiz a pergunta, vocês gostam de fisioterapia, Isa? Então, tá aí a resposta. Agora, vamos lá. Quanto à físio, por que eu coloquei essa foto? Vamos lá. Tá? Essa foto é aqui. A primeira foto é minha tataravó. Ela morreu com 105 anos. A segunda é minha bisavó, 85. Minha avó, 78. Minha mãe, que é a cara da minha filha, mas é minha mãe, 64. É. E agora eu e a minha filha. Isso aqui eu coloquei para vocês entenderem o porquê que eu me estimulei a trabalhar com isso, porque eu quero quebrar isso aqui. Entendeu? Eu quero quebrar. Então, quebrar essa sequência. Não é que lá, com 105 anos, a vida dela não foi fácil. Foi muito difícil. Foi trabalhar na lavoura, foi buscar água no poço, mesmo sendo na Itália. Mas era difícil. Mas ela tinha o quê, gente? Qualidade de vida. Ela comia saudável, tá? A minha bisavó, ela também comia saudável. Mas essa daqui, ela já viveu o pós-guerra. Então, ela já tinha os traumas dela. A minha avó, tadinha, minha avó veio para o Brasil, aqui ela perdeu o marido, perdeu o filho, 2 filhos, era cardíaca, era hipertensa, mas tinha que trabalhar igual uma doida, acabou morrendo de insuficiência respiratória aos 78 anos comigo. A minha mãe, 64 anos, teve um câncer de ovário, onde ela não quis ser tratada. Eu morava nos Estados Unidos, então eu perdi o contato com ela. Ela lutou durante 10 anos, relutou, não lutou, ela relutou para tratar esse câncer. E quando ela resolveu, ela teve uma reação à quimioterapia, teve uma sepsemia e veio a óbito em 5 dias. E aqui sou eu e a Isa. Eu tenho 54 anos já. Sempre fui atleta, sempre fui magérrima, bonitona, até a hora que eu senti na pele. O que é? Eu tive uma doença osteoarticular, onde me debilitou, mesmo sendo fisioterapeuta, de trabalhar durante 1 ano e meio. E isso afetou muito aqui o meu psicológico. E também afetou o meu corpo, porque entrou junto menopausa, os hormônios, então, coisa que eu nunca tive, foi barriga. Hoje eu tenho. Então, tudo é adaptável, tá? Agora aqui, o que se pode fazer para mudar este ciclo? O ciclo da minha família, que eu falei e tudo e tal, certo? Lembra dos 4 pilares que o Carlos sempre fala tudo? Então, bio, psico, sócio e estrutural. Espiritual. Aonde entra a fisioterapia? Aonde? Isso mesmo. A físio entra em todos. Porque a físio na geriatria, ela tem que trabalhar o espiritual do paciente. Ela tem que trabalhar o emocional do paciente, o físico e o convívio. Entendeu? Então, assim, a fisioterapia, nós somos procurados por quê? Por indicação. Ou porque a família, não tá dando certo. Minha mãe está com isso, está piorando. Aí você é requisitada, você vai até o paciente e você tem que fazer o que com o paciente? Avaliá-lo, certo? Então, o que acontece? Aqui deu certo que a fisioterapia atua nos 4 pilares? Não existe como na fisioterapia, na geriatria principalmente, ela ser tratada só, não é tratada, como que eu posso dizer? Ela está vinculada aos 4 pilares que o Carlos prega tanto, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar alguns slides de alguns pacientes meus, tá? Muito rapidamente. Certo? Todos eles me autorizaram a divulgar a imagem e tudo, porém, eu, por ética profissional, eu resolvi
tapar, tá? Eu coloquei aqui, basicamente, aqui tem três meus. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto são os mesmos. Ele me procurou com 59 anos de idade. Então, na prevenção, certo? Hoje ele está com 64, tá? Tá bonito, né? Tá bem, né? Ele tá ótimo, é sério, ele tá ótimo. Então, o que que acontece? O que que eu quero dizer aqui? Depois, essa daqui é uma paciente do Carlos, que é o meu xodó, que o Carlos sabe, eu amo ela de paixão. E aqui é um outro paciente meu, que também hoje ele tá com 67, tá? O que eu quero mostrar aqui? Que a fisioterapia na geriatria, ela tem que ser preventiva também. Não adianta vir só. Mas quando vem já com o problema instalado, qual que é o principal problema do paciente geriátrico? Não posso perguntar isso para o Carlos, porque o Carlos sabe já dar a resposta na hora. É a perda de massa muscular e de força. É a tal da sarcopenia, certo? Mas existem muitos outros problemas envolvendo os pacientes. Tá? Eu vou deixar esse slide aqui por enquanto. Quando começa a fisioterapia? Começa na anamnese, começa na avaliação física. Mas eu não sei porque essa fisioterapeuta quer tanto fazer uma avaliação física, uma anamnese. Ela quer cobrar. Claro que ela quer cobrar. Ninguém trabalha sem isso. Mas ela tem um outro objetivo, um outro intuito, que é namorar o seu paciente. Ela quer conhecer o paciente. Ela quer conhecer a família do paciente. Então, Fabiana, eu sempre peço que na hora da avaliação, pelo menos uma pessoa da família esteja junto. Para quê? Para eu passar essa segurança para a família e para a pessoa. Ali tira-se todas as dúvidas, sejam elas de conduta, sejam elas de tratamento, sejam como que vai funcionar, tá? Então, tira dúvida, socializa, é o que eu falei, o termo namorar. A gente precisa se namorar. E ali cria-se um vínculo, aonde fica simplesmente assim. A paciente tem a liberdade de dizer, eu gostei desse fisioterapeuta. Não, eu não gostei dela. E vice-versa. Porque o fisioterapeuta também tem disso. Às vezes a gente avalia e fala assim, esse troço não vai rolar. Entendeu? Essa é a verdade nua e crua, a gente precisa dizer. Eu sempre falo assim, e na anamnese que a gente traça metas. Por que eu falo metas? Eu não uso o termo programa de tratamento, não é? Por quê? Porque na geriatria a gente tem que ter metas pequenas, tá? Não adianta eu pegar e falar assim, olha, vamos sair, vamos correndo daqui lá no Barigui. Pô, o que adianta? Nem eu consigo. Tá entendendo? Então são metas pequenas que a gente vai alcançando gradativamente. Essa paciente, essa aqui, nossa, que eu falo, ela é uma paciente que veio para mim com perda de massa muscular, ela veio depressiva, ela veio extremamente desgostosa, tá? Ela tinha feito uma cirurgia, ela tinha retirado um câncer e ela está 7 meses comigo. Ela foi a última vez no Carlos, né? O Carlos deu parabéns para ela, porque hoje ela faz os exercícios, ela tudo sem assim falar, eu não gosto. Eu vario sempre, eu não gosto de seguir uma regra, eu sempre procuro mudar algumas coisas. A filha dela me relatou, falou assim, Fá, eu ando com a minha mãe, hoje eu canso e ela não cansa. Entendeu? Essa é a realidade da fisioterapia. Tem outros casos, tá? Então você ganha o teu paciente na geriatria na anamnese.
esse é ele, tá? Como eu falei para vocês, 64 anos, massa muscular, show de bola, tá? Trabalhei com ele equilíbrio, coordenação, alongamento, tudo o básico, mas ele está aqui. Querem saber da maior? Artrose de quadril. Se ele não tivesse feito a prevenção, como é que ele estaria hoje? A gente sabe, entendeu? Então, ele aqui, ele é um policial, né? Então ele sempre sempre foi atleta, digamos assim, mas ele procurou correr atrás, certo? Depois entra, se eu for falar das fases da fisioterapia, fora a anamnese tem fase aguda, fase de recuperação, de condicionamento, de manutenção, tudo isso a gente vai seguindo. Quanto que dura uma fisioterapia num paciente geriátrico? Não sei. Pode ser para a vida toda, porque tem várias fases. Essas fases são corretas, a aguda, depois recuperação, condicionamento. Não, às vezes é tudo junto. Tem pacientes que você atende 2 meses e vão embora. Tem pacientes que aquela senhora há 7 meses e tem gente que vai ficar comigo para sempre. Ou então, o que eu sempre faço? Quando eu fecho um ciclo, eu falo assim, agora você já está apta. Se precisar de mim, eu estou sempre aqui. Mas agora você vai para o Vivere Bene, agora você vai passear no parque, agora você vai fazer N coisas. Tá entendendo? Alguma dúvida por enquanto? Todo mundo sabe o que é sarcopenia, né? Já expliquei o que é sarcopenia, certo? Então, esse é o problema básico da terceira idade. É isso que o Dr. Carlos bate tanto em cima da importância da fisioterapia, do exercício físico, da atividade física. Sabe a diferença de exercício físico e atividade física? Atividade física é qualquer movimento, zumba e tudo e tal, isso é uma atividade física. E o exercício físico é o qual? É aquele que você vai. Na terceira idade é muito importante trabalhar força. Então, o que é? Musculação. Então, é trabalhar com... Eu, particularmente, gosto muito de elásticos, de bandas, onde trabalho o quê? Resistência, tá? Por quê? Porque é muito prático para eu carregar, porque eu atendo o domicílio, para eu carregar até as pessoas esses meus instrumentos de trabalho. E quando eu ainda não falo, comprem, porque vocês vão usar para sempre. Então eu trabalho bastante com as bandas, com os elásticos, com os rubbers da vida, tá? Por quê? Porque a gente trabalha contração, que não vem o caso qual tipo de contração, mas todo exercício que você faz resistência gera força, gera músculo, entendeu? Então fala assim, atividade é importante, é muito importante, porque vai te levar a você melhorar a parte cardiorrespiratória, vai fazer você melhorar endorfina e um monte de coisa e você vai se preparar. Mas o exercício físico é fundamental na terceira idade. Certo? Alguma dúvida? Por enquanto? Então aqui, viu como que é rápido? Eu fiz bem rapidinho para vocês, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei um exemplo, somente ela é minha paciente. Os dois são pacientes do Carlos, mas é somente ela que é minha paciente. O que eu faço? Isso é o meu protocolo. Não me incomodo em atender os dois. Ele tem um quadro de demência já. E ele tem 86 anos e ela tem 72 anos. Vocês precisam ver a animação dele a hora que eu chego lá. Ele está mais animado que ela. Entendeu? E
eles não faltam, eles não desmarcam, entendeu? Eles são super, super, super responsáveis na fisioterapia que eles fazem. Meu protocolo, eu atendo os dois juntos, certo? O que acontece? Não é um amor? É um amor, não é um exemplo isso aqui? Então eu tenho que ser amorosa com eles também. Eu tenho que mostrar o lado afetivo da fisioterapia, porque senão seria mecânico. Colocaria um robô aqui e falaria, vamos fazer exercício, vamos fazer isso e aquilo. Não é isso que eu quero. Eu quero isso aqui. Então eu termino aqui. A dedicação precisa ser de ambas as partes. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. 50% é meu e 50% é do paciente. Porque se ele não se dedica, eu não vou desanimar? Eu vou desanimar. E se eu desanimo, eu vou desanimar ele também. Então não tem voto de confiança, tá? Ali, todos iremos envelhecer. Só depende de cada um saber como será a reta final. Todos iremos envelhecer e todos iremos morrer, certo? Então cabe a nós decidir como. Se é aqui, entre amigos, num projeto maravilhoso que é o Colaboridade, ou então é fechado em casa, depressivo, amargo, sem ter perspectiva de vida. Cheio de dor, principalmente, né? E não é só dor física, é a dor da alma, tá? Então, eu vou fechar aqui com duas frases. Cada pessoa é única e precisa ser tratada com respeito e amor. É a empatia, certo? Então, quanto tempo dura uma sessão de fisioterapia? Não sei. Tem dias que eu fico 2 horas com o paciente. Tem dias que eu fico meia hora. Depende. Tem pacientes que eu chego, eu sei que ele não está bem, eu falo para ele assim, desce tomar um café comigo. Não, mas tem físio. Depois nós fazemos a físio. Entendeu? Eu tomo primeiro o café com ele. Porque eu preciso que ele confie em mim. Dentro dos 4 pilares, eu vou trabalhar o emocional dele. Entendeu? Outra coisa, eu procuro dar para os meus pacientes qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Se eu pego um paciente que está com dificuldade de deambulação, que está ruim, que está caindo, eu não vou ter que tirar isso dele? Certo? Não é errado. Eu simplesmente, ele já tinha passado vários anos sofrendo, e eu falei para ele, vamos colocar andador nele. 92 anos. Um paciente que estava completamente já com fraqueza muscular, debilitado, com risco de queda, de se quebrar, enfim, de ter uma fratura gravíssima, ele está hoje em cima do andador andando tranquilamente, tá? E a outra frase minha é, jamais infantilizar o idoso e sempre dar qualidade de vida a ele, tá? Criança é criança, idoso é idoso, não infantilizem, entendeu? Ah, porque não sei o quê, olha aqui, ó. Não, ele tem a personalidade dele, precisa ser respeitado. A partir do momento que você respeita o idoso, ele vai ceder, derruba-se as barreiras e ele vai aceitar o tratamento, certo? Basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida?